Olá, boa noite. Boa noite, estamos aqui. Boa noite, eu sempre falo bom dia e boa tarde, dependendo do horário que você vai estar assistindo nessa live. Só para avisar, né, a live ela fica aqui disponível 24 horas, mas se você também não achar por aqui, vocês vão lá no meu canal do IGTV, né? Eu sempre deixo lá na bio, eu vou deixar quando a gente sair daqui, eu já vou deixar gravado, tá bom? Para que vocês possam poder ver, para quem não consegue ver agora, mas vai estar me acompanhando depois também. Não tem desculpas, né? Eu trago um conteúdo e a gente sempre deixa disponível, né? Ou lá no meu canal do YouTube, Psicóloga Maria Rodrigues, já vai lá para se inscrever também, ou aqui no meu canal do IGTV, daqui do Instagram ele vai ficar também. Boa noite, olá Dani, para todos, né? Então sejam bem-vindos. Eu já comecei na semana passada, a gente já conversou um pouquinho sobre medos, né, na infância. O que isso tem gerado, quais são as orientações. Então eu falei um pouco, né, do medo que já vem nesse natural, né, com a nossa espécie humana, que é o medo para que a gente possa ter proteção, né, para a gente ter ficado até hoje. Mas a gente acredita na psicologia que grande parte das nossas reações com medo também são aprendidas no ambiente. E é por isso que eu quis trazer para vocês esse conteúdo. Hoje é muito específico, eu vou me aprofundar num conteúdo falando do medo que pode trazer prejuízos, os medos, né, e ansiedades, né, que vão ser decorrentes a isso, que possam trazer prejuízos para sua criança, né, e que possam persistir e que vão precisar de uma ajuda de um profissional. Eu sei que eu estou falando com pais, com mães, eu não quero trazer nenhuma preocupação fora né, do que eu posso proporcionar para vocês, mas o conteúdo de hoje é para que possa às vezes acender uma luzinha aí, né, alguma situação que você está vivenciando na sua casa, ou que você possa orientar outras mães e outros pais a procurar ajuda, como quando alguma das situações que eu vou falar com vocês hoje possa acontecer com a sua criança. É mais um alerta, né? Essa é uma informação que às vezes a gente, enquanto, né, profissionais, a gente lida, a gente tem que estudar na faculdade, mas eu quero trazer algumas coisas não muito técnicas para vocês, mas de uma forma que a gente possa entender que é o nosso olhar enquanto mães e pais ali dentro de casa. Nós somos os primeiros, às vezes, a poder observar que alguma situação não está proporcional, alguma situação está trazendo muito prejuízo, né? Tem deixado essa criança muito doente. Então hoje eu vou falar dos medos, né? Dos medos, mas que geram uma alteração muito grande, uma disfunção muito grande para a vida da sua criança. Então, quando a gente pode observar que isso é preocupante, né? Quando esse medo, né, eu vou trazer alguns passos para a gente pensar, quando esse medo não é aquele que é transitório, né? Ele vai, depois com o amadurecimento a gente vai observando que vai mudando. Eu trouxe para vocês semana passada, ainda tá lá na minha bio, para quem não viu, alguns medos que são frequentes e as idades que eles são frequentes, mas hoje eu vou falar de situações que não tem a ver com, não é esperado, né? Mas a gente observa muito nas crianças, mas a gente vê uma frequência e um período que se estende, né? Isso é as nossas preocupações, né? Com o tempo, com a frequência e com a gravidade, né? O quanto que isso tem trazido prejuízo para as crianças. Então, quando que a gente vai observar essas situações? Quando você observar que esse medo é desproporcional, né? Quando ele tem trazido, ele vem com uma intensidade de reação, produz uma reação na sua criança muito intensa. Às vezes no adulto,
a gente vai ver algumas reações físicas como náusea, tontura, dores de cabeça, diarreia. Quando o adulto pensa estar perto dessa situação ou desse objeto fóbico que a gente fala, aquilo que traz medo, né, pra gente. Então, quando ele é colocado nessa situação, quando ele pensa que vai ser colocado nessa situação, há essas reações muito intensas. Na criança é muito específico, a gente é um pouquinho diferente do adulto, a gente vai observar que ela vai trazer reações também intensas, né, por um período de pelo menos 6 meses, a gente vai falar, mas assim, intensas de choro, de ataques de raiva, de imobilidade e de comportamento de agarrar-se, né? Então ele agarra ou em alguém ou em algum lugar, tentando se esquivar do objeto que pode trazer medo ou da situação que possa trazer medo. Então, se você tem observado, né, que alguma situação, às vezes a gente vai falar algumas fobias mais frequentes nas crianças, mas às vezes em relação a animais, ou em relação ao escuro, ou em relação à injeção, ao ferimento, né? Você vai observar essas reações no seu filho. Às vezes é muito choro, o ataque de raiva, a imobilidade dele travar naquela situação, ou do comportamento de agarrar-se, é muito específico para as crianças esse comportamento. Então, às vezes a gente não vai, você vai precisar às vezes de um profissional para te ajudar nisso, mas a esquiva é muito característico do adulto. A criança vai fazer isso, mas ela não você diretamente, se você não começar a observar, você talvez não vai perceber que ela esquiva dessa situação por causa disso, né? Então a gente tem que estar muito próximo. Se a gente observa que esses comportamentos continuam a se repetir diante de algum objeto, de uma situação que traz medo, por um período de tempo, né? Ou que você vai observando que isso vai trazendo uma intensidade maior, reações físicas, como eu falei para vocês, às vezes também vai trazer a diarreia, tonturas, dores de cabeça. Diante dessas situações, são provavelmente a gente está diante de um caso que precisa de uma avaliação de um profissional, né? Quando o medo, quando a ansiedade ou a esquiva, ela pode trazer alguns prejuízos sociais. Então, como eu falei na semana passada, às vezes a sua criança, por não querer ou ir para a escola, né, estar num ambiente com mais pessoas, ou porque ele tem medo de altura, ou um barulho forte, ele passa a não usufruir de atividades que uma outra criança possa fazer, ou diante do cachorro, ou diante de algum outro animal que possa representar, né, que possa ser esse objeto fóbico para ele não consegue ter, né, estar nos ambientes com a família, com os amigos ou na escola tranquilamente. Ele passa, por exemplo, ele tem uma fobia de chuva, ou do barulho, do ruído do trovão, ou dos fogos de artifício, também é muito frequente na infância. E por causa disso, ele não consegue participar com as atividades que ele estava fazendo, nem brincar, ele não consegue fazer enquanto aquele estímulo não desaparece naquele momento. Ou se ele percebe que ele vai ser colocado nesse estímulo, você vai ver uma reação dele muito intenso. E isso são situações que a gente precisa prestar atenção na infância, porque principalmente no caso das fobias específicas, que são essas de alguns objetos ou de situações, né, do animal, e normalmente a gente não vai ter só uma, né, uma fobia, às vezes elas são de várias coisas. Os estudos dizem que mesmo que a criança, que o adulto não tenha esse conhecimento, essa lembrança de quando aconteceu, normalmente são situações
geradas em torno antes dos 10 anos das crianças, né? Então, assim, é muito interessante. Quando eu li esse dado, né, o DSM-5 ele tem, que é um manual de diagnóstico que a gente procura algumas para trazer dar um diagnóstico de algum transtorno. Então ele vai dizer isso, né? Então, antes dos 10 anos já é reconhecido na vida daquela criança aquela fobia, né? E aí isso é minha intenção de trazer hoje, porque se é tão novo assim que acontece, né, essas situações que possam depois ter prejuízos muito grandes lá na frente na nossa vida adulta, a gente precisa ter uma condição de esclarecimento, de conhecimento, de atenção. Não é para que agora a gente possa ficar desesperado, mas é uma atenção nossa enquanto pais e mães. A gente precisa ter atenção a esses comportamentos dos nossos filhos para que a gente gere sim uma intervenção. Porque também é falado assim, que quando essas fobias chegam na vida adulta, normalmente o tratamento ele tem uma recidência menor, né? Assim, o tratamento é menos efetivo na vida desse adulto, mas para a criança, né, a gente tem muitos casos de tratamentos que evoluem muito bem, né? Então, você vai observar que essa criança tem essas reações desproporcionais diante de algum objeto, né, o que a gente vai falar do objeto fóbico. Ela vai trazer prejuízos sociais, né, para sua criança. Você tem observado que ela deixa de fazer alguma coisa que ela gosta, ela deixa de estar em alguns lugares. Isso toma conta, né, da reação dela naquele momento. E como adulto, gente, a nossa intervenção enquanto pais e mães não é falar para a criança: por que você tem medo? Você não pode ter medo. Isso não é para ter medo, né? O adulto ele vai até perceber que o medo dele é desproporcional, porque ele reconhece sim que outras pessoas não têm medo daquilo e ela tem, né? Que não precisaria, vamos dizer. Mas para uma criança, principalmente, ela reconhece aquilo como algo muito estressor para ela, que causa muita ansiedade, né? Ela não tem o controle, nenhum adulto vai ter às vezes, o controle de não ter essa reação. Então não adianta a gente falar não tenha medo, como a maioria dos nossos sentimentos, né? A gente fala assim, não fica com raiva, né? Não é para você ficar com raiva, não é para você ficar triste, né? Então a gente não tem que desqualificar o que ele está sentindo naquele momento, mas a gente precisa fazer ele entender o que ele tá sentindo. A gente observa assim que é desproporcional talvez o medo ou a fobia que ele tem em relação àquele objeto, mas a gente precisa de ajuda, né? Nesses casos de fobia específico, diferente das orientações que eu passei na semana passada, o profissional que vai ajudar nesse tratamento, principalmente da terapia comportamental, de ajudar a fazer esse enfrentamento de acordo com a criança, né, colocando alguns estímulos, a gente vai criando esse caminho para que essa reação possa ser diferente na sua vida adulta. Mas a gente não pode desqualificar essa reação, porque realmente ela não tem controle nesse momento. Então, se ela está com medo, se você observou que a sua criança tem chorado demais quando ela está perto desse objeto, ou quando vai acontecer alguma coisa, que ela tem um ataque de pânico, de raiva, que ela agarra-se em algum lugar, esse é o momento de você poder fazer o acolhimento, para que ela possa se sentir seguro. Esse é o nosso trabalho de pais e mães, né? O que eu falei para vocês, que hoje a gente vai falar de uma situação um pouco mais preocupante. Então, o que a gente precisa fazer é fazer esse acolhimento, observar se esse comportamento tem
se prolongado por mais de 6 meses, né? Se essa frequência você observa sempre é frequente. Então, o medo do cachorro não é só com o cachorro da vizinha 1, ou da vizinha 2, ou da tia 1, da tia 2. É o medo de todos os cachorros. Então a gente vai começar a observar que isso pode nos trazer preocupações e é para nos trazer um alerta, para que a gente procure um profissional e junto com ele a gente possa fazer esse trabalho. É muito efetivo esse trabalho, né, das fobias, principalmente na infância, mas a gente vai observar que se isso não é trabalhado nesse período, muitas coisas vão ficar. Na semana passada, algumas pessoas até escreveram no final, né, eu tenho vários medos, e que continuam comigo. É claro que se não é uma fobia, algo que vai te trazer um prejuízo muito grande, a gente não precisa talvez trabalhar em terapia. Eu fico pensando numa criança que mora na cidade, se ela tem uma fobia de cobra, né? Talvez, né, não tenha por que a gente fazer um trabalho, né, terapêutico desse enfrentamento para a criança, né? Ela vai ver uma cobra uma vez ou outra na vida, às vezes num zoológico, onde ela tá que ela pode manter uma distância, que ela pode até ter uma reação como essas que eu falei no começo. O corpo, fisiologicamente, ela pode até ter uma reação, mas logo ela vai passar para outro animal e isso não vai persistir. Agora, quando a gente observa que os nossos filhos, eu vou falar até para vocês, ó, quais são as fobias mais frequentes na infância. São fobias de injeção, escuridão. Eu coloquei lá no meu story hoje, né, que ganhou, né, todo mundo falando que um dos grandes medos que tinham eram do escuro na infância, mas se hoje você não tem mais esse medo, não chegou a ser uma fobia e foi trabalhada, e hoje a gente consegue manter a nossa vida mesmo estando tendo que enfrentar esse objeto, né? Ele não virou um objeto fóbico pra gente, né? Medos de fantasmas, de monstros, mesmo que são criados pelas crianças, né? Então a criança imagina que existe aquilo e persiste nisso, e isso vai impedindo ela de estar em outros lugares ou dela brincar tranquilamente. A gente vai vendo esses prejuízos e que isso não é passageiro, né? Então isso é uma condição. Fobias de altura, de ruídos intensos, como os fogos de artifício, né? Então essas são as fobias mais frequentes na infância. É claro que existem outras, né? É um transtorno também que tem a ver com ansiedade, porque vai causar, né, algumas reações de ansiedade na criança. Mas se você tem observado que é intenso, traz prejuízo, né? Eu tenho pacientes que, por exemplo, não conseguem ficar em lugares fechados, né? Não conseguem estar no banheiro sozinho com a porta fechada, né? Não consegue, né? Traz todas aquelas alterações que eu falei no começo. Não é um medo só, não é algo passageiro. A gente já observou junto com a família que algo muito intenso acontece nessa criança nesse período. Então, como eu falei para vocês, a gente não vai fazer a terapia aversiva de jogar a criança lá no banheiro, não, vou te trancar aí até seu medo passar, porque eu tenho certeza que seu medo vai passar, isso é bobeira. Não é isso, pelo amor de Deus. Não é dessa forma, né, que a gente vai fazer com que esse medo, com que essa fobia seja tratada. Né? Ela precisa de uma orientação, ela precisa de um apoio psicológico, essa família vai precisar criar condições, a gente vai, e primeiramente, né, a gente precisa acolher essa criança e entender que isso é um objeto fóbico, é algo que ela não consegue nem imaginar, nem pensar e nem passar por essa situação sem ter uma reação intensa. Não estou falando que a gente agora a criança nunca mais vai tomar banho de porta fechada.
ou que ela nunca mais vai sair de casa porque tem um cachorro. Você, né, enquanto pai e mãe, a gente pode sim, causando alguns enfrentamentos, mas de acordo com a reação do seu filho. É só isso que eu falo, que às vezes a nossa... Ou fomos criados assim, né, de uma forma mais rígida, mais ríspida, assim, em relação a isso, né? Você tá com medo, vai com medo mesmo, né? Que a gente fala pro adulto, a gente fala, né? Vai com medo mesmo. Mas tem situações que é o que eu estou trazendo específico hoje para vocês, que são situações de fobia, né? Então a gente precisa fazer o enfrentamento sim, mas com muito cuidado e com orientação de um especialista junto. Se você então tem observado essas reações nos seus filhos, eu falei lá no começo para quem, não sei se todos estavam aqui no começo, tem observado principalmente com o comportamento da criança. Ela tem chorado muito diante dessa situação fóbica, tem tido ataques de raiva, imobilidade, às vezes ela para, ela trava, você não consegue, ela não fala, né, nessa situação. Ou ela tem um comportamento de agarrar-se. Essa situação tem trazido prejuízos sociais para ela, tem trazido uma dor intensa, uma ansiedade intensa, alguns outros comportamentos, algumas outras reações você também observa no seu filho e que esse comportamento é pelo menos, né, você vê pelo menos em 6 meses esse comportamento se repetir, mesmo com as suas intervenções, mesmo com o seu acolhimento, mesmo com as suas conversas. Se esse comportamento volta a se repetir, se esse medo é intenso e tem produzido esses comportamentos, aí é um ponto que a gente precisa sim, né, procurar ajuda. E se você também tem dúvidas, né, eu também sou mãe, sou psicóloga, né, e algumas coisas às vezes a gente tem observado que algumas situações estão preocupantes, a gente vê algumas alterações, a gente observa que o comportamento do nosso filho é intenso e diante de alguns acontecimentos, você precisa procurar a ajuda de um profissional, né? Primeiro acolhe, entenda o que ele tem de medo, o que ele tá te falando. Às vezes a criança não tem essa consciência realmente do que é que tem trazido medo para eles falam do escuro, às vezes eles falam que é algum barulho, algo que eles viram, né? Mas realmente às vezes ou medo de ficar sozinho ou de ser deixado. Muitas situações de fobias também acontecem após um evento traumático. E a minha preocupação também de trazer esse tema para vocês nesse período é porque a gente está num período de quarentena, né, onde se a gente for ligar a televisão ou os meios de comunicação, às vezes só vão estar nos expondo a situações de risco, né, como se a gente fosse sair, a gente fosse ficar doente, se a gente voltar para a escola a gente vai ficar doente, se a gente voltar a trabalhar a gente vai ficar doente, né, que as pessoas vão morrer. Não estou falando que a gente não tenha que ter a preocupação, continuo trabalhando, continuo usando EPIs, os meus filhos continuam em casa, né? Porque merece sim, essa é uma situação que a gente precisa sim nos cuidar, mas o que a gente tem gerado para os nossos filhos? O que essa situação pode estar agravando alguns medos, algumas fobias que já existiam? Né? Essa é a minha preocupação, que a gente possa, nesse período que a gente está mais com os nossos filhos, mais tempo com os nossos filhos, a gente possa ter esse olhar um pouco mais cuidadoso, né? Porque realmente, pra gente enquanto adulto, são situações, esse é um período que tem nos trazido muitas angústias, né? Não sei pra você, mãe ou pai que tá me ouvindo agora, mas às vezes a gente volta para casa depois de um dia de trabalho, mesmo tendo esse cuidado, passar o álcool em gel, feito o cuidado com as EPIs, né, com a máscara, com tudo. E a gente às vezes não fica preocupado, será que eu me contaminei? Será que eu tô levando isso para minha casa?
Quantos momentos que a gente pensa isso ao longo do dia, mas a gente precisa também se cuidar, né? E se as nossas crianças também não têm passado por isso, se às vezes ele estava com medo de ficar doente, de ir para o hospital, que comunicação a gente tem trazido para as nossas casas, né? Essa é realmente a minha preocupação enquanto psicóloga que orienta pais e mães, enquanto mãe, né? Que a gente possa ter esse olhar cuidadoso, né, ter essa fala cuidadosa, um comportamento, um agir um pouco mais cuidadoso, eu falo com propósito, para que a gente não possa estar criando mais medos ou intensificando medos que já existiam, né, a ponto de a gente observar que algumas fobias começam a aparecer e a gente não ter esse cuidado, tá bom? Olha lá, a Suzana falando que Isaac tem medo de sombra. Nossa, Suzana, medo de sombra. Eu posso pesquisar um pouco melhor sobre isso, mas acho que eu nunca li, nunca vi. Assim, a não ser que como ele é pequeno, o Isaac tem 2 anos, né? 2, 3 anos, 3 anos, né? Ele pode, às vezes, achar que aquela sombra não faz parte da pessoa. Eu não sei se você já conseguiu orientar ele, né, que é dele, que é do irmão dele, que é da mãe dele, né, como se fosse algo dissociado da pessoa, né? E a sombra normalmente é escuro, as crianças é muito frequente nessa idade, é frequente, é normal, não vou dizer normal, mas é comum as crianças terem medo de escuro nesse período, tá bom, Suzana? Mas depois eu posso te orientar melhor em relação a isso. Mas eu sempre falo, né? Por exemplo, se a sua criança tem medo de objetos, que tem um período que a criança vai ter medo de Papai Noel, às vezes do palhaço, de pessoas que são disfarçadas, né? Você pode orientar para sua criança que aquilo é um adulto que está usando um disfarce, né? Usando uma roupa, né? Para que ele possa estar mais associado ao que é real para ele. Né, que às vezes a gente fica criando também tantas situações fantasiosas e depois a gente não entende por que a nossa criança também tem medo desses fantasmas, né? Que nós mesmos criamos para eles, né? Eu falei, a gente cria o homem do saco, a gente cria várias situações para os nossos filhos, né? E que eles passam a ter um medo intenso depois na vida adulta, porque são situações que às vezes nem nós criamos, mas reforçamos isso pensando que estamos cuidando deles, né? E aí a gente vive uma vida de adulto e eu também passei por isso e tenho trabalhado em mim, né? Que às vezes a gente vive alguns bloqueios, algumas limitações enquanto adultos, porque esses medos foram aprendidos. Eu falei isso na semana passada, né? Então, o nosso cuidado, eu trouxe essa live para falar das fobias, que é algo mais sério, mas que a gente possa ter esse olhar mais cuidadoso, essa fala cuidadosa, esse comportamento um pouco mais cuidadoso com os nossos filhos, para que a gente não gere, que não seja nós as que proporcione ou que pelo menos intensifique esse medo na vida deles, porque a gente já vai ter sim alguns cuidados. Falei para vocês, a gente está numa situação muito adversa, a gente nunca imaginou passar por isso. A gente precisa sim fazer as orientações, os cuidados precisam existir, mas o medo, gente, se a gente gera esse medo, né, então não vai poder sair, não vai poder viver, não vai voltar à rotina, não vai fazer mais nada, não vai poder estar com a família. Se a gente gera esse medo, a gente pode estar criando situações que a gente não vai ter controle depois, né? A maioria das coisas a gente não tem controle, né, depois, né? Mas que a gente não intensifique, a gente gere cuidado, zelo, né? Os nossos filhos vão ser filhos para o mundo, né? A gente precisa criá-los com essa condição, né? Até de enfrentamento, que eles possam sim, na vida adulta, fazer com medo, mesmo que gere um friozinho na barriga,
Você pode fazer esse enfrentamento. O que a gente precisa criar na vida deles é essa capacidade, essas habilidades sociais e emocionais, que eles possam sim enfrentar essas situações. E alguns casos eles vão precisar sim de uma ajuda de um especialista, que também não tem problema nenhum, tá bom? A Paty colocou, infelizmente, nós pais que introduzimos os medos dos nossos filhos. A maioria, Paty. Né? A não ser aqueles medos que a gente fala que é do cuidado, de sobrevivência mesmo da espécie, a maioria dos medos somos nós que vamos introduzindo inconscientemente, sem observar, né? Eu também tenho filhos e tenho me policiado em relação a isso, né? De um olhar mais cuidadoso, de uma fala, falei de um comportamento, porque são os nossos medos. E quando a gente enfrenta os nossos medos, Paty, a gente vai fazendo com que os nossos filhos também tenham um enfrentamento diferente, porque eles também estão observando isso na gente, né? Os meus têm muitos medos que eu tinha e transmiti para eles, mas isso pode ser trabalhado, né? Eu acho que é muito importante eles veem que nós estamos enfrentando, né? Se eles veem que nós enfrentamos alguns medos que a gente tinha como certos, né? Que a gente nunca vai precisar enfrentar isso, nunca vou fazer isso na minha vida. Se eles observam que alguns desses medos nós enfrentamos, eu tenho certeza que o caminho fica mais fácil para o enfrentamento deles, né? Até a decisão deles. Então, precisamos enfrentar os nossos medos, né? Enquanto adultos, eu tenho falado de uma educação com propósito, uma educação que gere transformação para nós e que vai gerar transformação para os nossos filhos, né? Isso é o que eu tenho vivenciado, né? Isso que eu tenho estudado e isso é que eu creio, né? Então, que as nossas transformações, os nossos enfrentamentos, a gente enfrentar os nossos bloqueios, nossos medos, né? E que se for a fobia, que a gente vá para um tratamento, que a gente procure um especialista, pessoas capacitadas para fazer esse trabalho com a gente precisa, a gente necessita. Nós somos os adultos, não é culpa, eu sempre falo disso, mas é nossa responsabilidade fazer esse enfrentamento em nós, para que os nossos filhos também possam fazer esse enfrentamento na vida deles, de acordo com várias situações que eles observaram, tá bom? Partiu fazer aula de natação. Isso mesmo, Paty. Gente, eu vou encerrar por aqui a minha live. Eu não quero deixar muito, eu quero sempre deixar essa meia horinha pra gente conversar de alguns temas. Eu estou pensando, eu e meu esposo, né? Meu esposo principalmente, a gente começou um desafio de 21 dias de atividade física, né? Eu a sedentária aqui, eu vou começar a me movimentar um pouco mais, e eu imaginei, eu vou colocar essa proposta depois para todas poderem ouvir, pais e mães, imaginei da gente fazer também um desafio de 21 dias, um desafio de 21 dias para pais e mães. Algumas situações que a gente precisa se desafiar, como eu falei hoje dos nossos medos, algumas propostas que eu já tenho falado em outras lives, né, da gente qualificar os nossos sentimentos, de todas essas coisas que eu tenho falado, já é mais de 20 lives que eu já tenho feito e ministrado algum conteúdo, e eu pensei da gente fazer 21 dias, né, eu vou colocar essa proposta de todos que aceitarem, a gente vai criar um grupo no WhatsApp só por esses 21 dias, pra gente fazer um desafio diferente. Acho que a nossa vida merece isso, né? E a vida dos nossos filhos, da nossa família merece isso. A gente precisa mudar, a gente precisa enfrentar, mesmo que a gente tenha aquele medinho. A gente precisa criar esse enfrentamento, principalmente a gente com a maturidade que a gente tem hoje, para que a gente possa ter resultados diferentes. Tá bom, pessoal? Obrigada, Andréia. Então, eu vou fazer essa proposta para vocês, eu vou colocar depois lá, eu quero começar, vamos ver se em julho a gente dá início, mas para quem tá aqui no final, eu vou deixar esse vídeo lá no IGTV, vocês vão poder ver, eu vou deixar lá na bio para vocês também poderem ver, e também tem o meu canal, Psicóloga Maria Rodrigues,
Vocês passam lá, gente, se inscreve, tá? Eu quero divulgar mais esse conteúdo, porque tem feito diferença na minha vida e eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida enquanto pai e mãe e vai gerar transformações para as famílias, tá bom? A Paty colocando obrigada, doutora Maria Rodrigues, por disponibilizar seu tempo, essas informações tão importantes. Obrigada, gente. Obrigada por vocês que tiram esse tempinho, né? 8h30 da noite, para algumas pessoas que me acompanham lá no Mato Grosso também, são 7h30 da noite. E que tiram esse tempinho, são informações valiosas. Compartilhe, tá bom? Então, quando acabar essa live ou agora, vocês podem apertar ali no aviãozinho. Compartilha com pessoas que vocês acham que precisam dessas informações. E se hoje a gente falou de um tema muito específico, se você observa que essas informações são pertinentes, procure um especialista que provavelmente, né, ele vai te ajudar, um especialista psicólogo principalmente, vai te ajudar a também fazer esse enfrentamento, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Tenha uma ótima semana. E depois eu vou colocar do desafio de 21 dias para pais e mães. Beijo!